A paz do Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo Ailton Guimarães e mais uma vez estamos aqui para mais um estudo bíblico, né? Eu quero agradecer você pela sua presença, por estar aqui conosco, por estar nos acompanhando nessa jornada de estudo bíblico, nessa jornada de conhecimento da palavra do Senhor. Hoje nós temos um estudo, eu gostaria de pedir a você que compartilhasse esse vídeo, que curtisse, deixasse o seu like aqui, certo? Que se inscrevesse aqui juntamente conosco, para que a gente possa estar sempre incentivado a trazer um estudo novo, uma palavra de ânimo, uma palavra de força para as nossas vidas, amém? E eu quero te convidar hoje para nós falarmos um pouquinho sobre intimidade com Deus. Eu quero ler um versículo que se encontra no Evangelho, segundo João, capítulo de número 4, verso de número 23, que diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Meus amados, intimidade com Deus nos dias de hoje é muito confundida. Muita gente confunde ter intimidade com Deus, achando que poder, que manifestações carismáticas significa ter intimidade com Deus, e não é por aí, certo? Porque nós podemos muito bem manifestar dons carismáticos, manifestar dons do Espírito, sem, no entanto, termos a intimidade com Deus, porque o dom ele é um presente. Ele é um presente de Deus para nós, certo? E ele nos é dado mediante a busca, mas a intimidade com Deus, ela vai muito mais além do que manifestações exteriores. Eu já vi pastores e pregadores que alegam ter intimidade com Deus porque as suas orações são atendidas, ou porque quando profetiza algo acontece. E não, isso não necessariamente significa intimidade com Deus, não, queridos. Porque até o diabo profetiza e até o diabo também pode fazer prodígios e maravilhas. A Bíblia deixa isso bem claro para nós, certo? Que o diabo ele pode se travestir de anjo de luz e ele pode enganar. Então, dizer que tem intimidade porque exerce um determinado dom, certo? É muito discrepante em relação à palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de uma maneira rápida, porque esses nossos estudos eles vão ser sempre muito rápidos. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que nós estaremos respondendo no próximo vídeo. Tudo bem? Então vamos começar. Intimidade, na realidade, é resultado de relacionamento com Deus. A intimidade, ela vem do relacionamento. Intimidade, na realidade, é estar mais próximo de Deus. Íntimo é aquele que está próximo de alguém. Então, ter intimidade com Deus, na realidade, significa estar mais próximo de Deus. Certo? Antes de nós fazermos algo para Deus, antes de nós exercermos o nosso ministério, antes de nós fazermos qualquer coisa para o Senhor, Ele nos chama para nós estarmos com Ele. Estar com Deus é mais importante do que simplesmente fazer algo para Deus. Tem pessoas que conseguem inverter isso. Eles colocam o fazer a obra ou o fazer algo para Deus como algo mais importante, na realidade não é. O mais importante não é fazer algo para Deus. O mais importante é estar com Deus. Não adianta eu querer fazer algo se eu não tenho relacionamento com Deus. O meu trabalho se torna vazio. Não adianta eu me dedicar horas fazendo algo, estando num culto ou estando fazendo alguma coisa, até mesmo louvando, adorando, entre aspas, que eu vou falar sobre adoração agora, mas dizendo que está adorando a Deus, se na realidade você está apenas realizando um trabalho. O nosso trabalho para o Senhor, e até mesmo no mundo secular, certo? E a nossa vida, elas serão mais frutíferas, elas serão tanto quanto frutíferas quanto for a nossa intimidade com Deus. Ou seja, quanto mais tempo passarmos com Deus, quanto mais estivermos com Ele, mais o nosso trabalho se torna frutífero. Certo? Não tem como desligar uma coisa da outra. Hoje atualmente nós vivemos tempos de muita aparência exterior. Infelizmente, queridos, é a verdade. É muita aparência. Nós temos cultos magníficos em algumas igrejas, certo? Apresentações,
cânticos, hinos maravilhosos, mas nós temos muito pouca adoração. Porque intimidade com Deus é adoração a Deus. Muita gente acha que adorar a Deus é só levar as mãos para o alto e entoar um hino. Não. Estar com Deus é adorar a Deus. Quanto mais eu estiver com Ele, quanto mais eu o adorar, maior a minha intimidade com Ele. Certo? Nós temos muita pompa, muita coisa e pouca adoração verdadeira. Muitas pessoas, muitos crentes, certo? Eu estou falando de crente, mas muitos cristãos, tá? Não preciso usar o termo crente, mas muitos cristãos só são adoradores quando estão na igreja. Agora imagina, nesse tempo de Covid em que não estamos tendo cultos presenciais em algumas igrejas, em outras o culto está reduzido com a quantidade de pessoa, imagina então, se tem pessoa que só consegue adorar a Deus num culto, se ele não pode ir para um culto, então ele não consegue adorar a Deus. Então, na realidade, não é um adorador. Não tem intimidade com Deus. Para ter intimidade com Deus, como diz a palavra que nós lemos, certo? Deus busca verdadeiros adoradores, tá? E verdadeiros adoradores não se acham na esquina não, meu amado. Verdadeiros adoradores não nascem prontos, eles são feitos. Através do exercício, através da prática, através do querer, através da vontade. A adoração a Deus é um ato de reverência a Ele, é um ato de se submeter a Deus. Isso é a verdadeira adoração. Não é simplesmente cantar um hino. Se eu reverencio Deus, se eu coloco Deus em primeiro lugar, se eu tenho respeito pelas coisas de Deus, certo? Se eu submeto à vontade dele, ao invés de querer exercer a minha vontade sobre Deus, isso significa adorar a Deus. Infelizmente, nos últimos tempos, as coisas se inverteram. Inverteram, infelizmente. Você há de convir comigo que em muitas igrejas, tá? Muitas, não são todas, mas são muitas. Em muitas igrejas se prega uma coisa neopentecostal que tem por aí, certo? Até mesmo algo que não é totalmente, não é bíblico. Eu vou ser bem honesto para você. É uma coisa de exigir as coisas de Deus. Queridos, Deus, ele é Pai, ele é Criador, ele não é criatura. Eu não posso inverter o meu papel. Eu que tenho que me submeter a Deus, não é Deus que se submete a mim. Eu não posso forçar Deus a fazer o que eu quero, forçar Deus a atender os meus desejos. Isso está errado. O nosso viver diário com Deus é um viver de submissão. Quando eu me submeto a Ele, como está escrito nos Salmos, Ele vai atender os desejos do meu coração, se esses desejos do meu coração estiverem de acordo com aquilo que Ele quer na sua soberana vontade para a minha vida. Porque, infelizmente, até isso está sendo distorcido. O Salmo 32, muita gente usa lá que se eu me submeter ao Senhor, se eu adorar ao Senhor, Ele vai conceder os desejos do meu coração. Ponto. E não é por aí. Porque se fosse assim, Deus concederia qualquer desejo do nosso coração. E não é por aí. Muitos desejos Deus nunca vai conceder, queridos. Por mais que aos meus olhos, por mais que aos seus olhos esse desejo seja bom, mas Deus conhece o aqui, o agora, o presente e o futuro. Então Ele sabe que muitas vezes concedendo o seu desejo agora, isso vai te causar um mal maior amanhã. Então Ele não vai conceder. Então eu tenho que entender que eu não posso jamais querer forçar a minha vontade à vontade de Deus. Meus amados, está vindo uma geração agora de crentes, de cristãos, muito fraca na fé. Pessoas que não conhecem Bíblia, pessoas que são levados por outros que conhecem até menos. Porque ele não tem a capacidade para estudar e ele prefere acreditar naquilo que os outros disseram, certo? Do que realmente naquilo que está escrito. Então muita gente hoje tem um conceito de intimidade que ele acha que se ele orar 8 horas por dia, ele vai alcançar intimidade com Deus, e na realidade não é. Orar faz parte, é um dos pilares da intimidade com Deus, é a oração, sim, mas não é o único. Não adianta eu passar 8 horas por dia em oração, passar 30 dias no monte em oração e jejum,
Jejum é valioso, oração sim, mas não adianta achar que isso vai me dar intimidade com Deus. Não vai. Porque a intimidade é no dia a dia. No momento que você está orando, você está voltado para Deus. Mas a sua intimidade com Deus, ela é provada, é no momento que você não está orando. É no seu relacionamento com a sua esposa. É no seu relacionamento com seus filhos. É no seu trabalho, é na escola. É aí que nós vamos ver realmente quem tem intimidade com Deus. Porque aí nós vamos mostrar o nosso verdadeiro caráter. O nosso relacionamento com Deus, ele tem muito a ver com a forma com que nós o adoramos. Então, quer dizer, relacionamento tem a ver com adoração. Primeiro, eu tenho que entender que a adoração verdadeira não está restrita a um único lugar. Se eu ler João, capítulo 4, nesse mesmo capítulo, só que 2 versos antes do que nós lemos, está escrito assim, ó. Uma mulher se aproximou de Jesus e perguntou, mestre, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus vai e responde para ela no verso 21, mulher, creia em mim, que vai chegar um tempo em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que não é o lugar, é a atitude. E essa atitude pode estar em qualquer lugar. Um verdadeiro adorador, ele não espera estar num culto, ou ele estar na frente do pastor, ou ele estar na frente de outros irmãos, para ele ser adorador, para ele ter intimidade com Deus. São nas pequenas coisas. Você sabia que muitos de nós não vão ser reprovados por Deus por grandes coisas? Tem gente que não rouba, não mata, não adultera e acha que está por cima da carne seca, acha que está bem com Deus, só porque não faz essas coisas. Mas aí a gente se lembra da oração do publicano. Jesus observava a oração do publicano e do jovem, do fariseu e do publicano. Quando Jesus observava a oração, o fariseu dizia assim, eu jejuo tantas vezes por semana, eu não sou como esse aí, certo? Eu não sou igual a ele, eu não cometo os mesmos pecados que ele, orando em voz alta para ser ouvido, para ser aplaudido, quando na realidade o outro simplesmente batia no peito e dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Às vezes a nossa oração para Deus só precisa ser essa. Tem misericórdia de mim porque sou pecador. Adorar a Deus não é estar num determinado lugar. Intimidade com Deus não se manifesta só num determinado lugar. É no nosso dia a dia. Adoração não se limita a cantar, a ir para o culto. Não. Adoração, ela se limita ao que você faz, ao que você é. Nós devemos procurar agradar a Deus, não a nós mesmos. Devemos sim buscar coisas boas para os nossos filhos, para as nossas famílias. É louvável sim buscar uma boa profissão, ter uma casa boa, ter um carro bom. Isso não é pecado. O problema é quando isso toma o lugar de Deus. É quando isso toma o primeiro lugar nas nossas vidas. É quando as nossas vidas giram em torno disso. Não, pastor, mas eu não faço isso. Mas quando você vê o dia a dia, lembra de eu falar? Intimidade é revelada no dia a dia. Adoração é revelada no dia a dia. Quando você vê o dia a dia dessas pessoas, você vê que é totalmente o contrário. Se a semana tem 7 dias, ele passa 6 dias trabalhando feito um louco, quase para morrer. No 7º dia, que é para dar um pouco de atenção para o Senhor, ele está muito cansado, está esgotado, e a desculpa dele, eu estou muito cansado. Deus sabe. Gente, aí depois vem dizer, não, a minha prioridade não são as coisas materiais, é Deus. Mentira. Então, a intimidade com Deus é eu procurar agradar a Deus, não a mim. Quando eu procuro fazer a vontade dele, quando eu tenho intimidade com ele, quando eu gasto tempo com ele, quando eu o adoro em espírito e em verdade, e eu vou explicar para você o que essa frase significa agorinha, quando eu o adoro em espírito e em verdade, aí sim, ele não vai deixar faltar nada na minha vida. Ele vai abençoar o meu trabalho, ele vai abençoar a minha família, ele vai guiar os meus passos, ele vai me curar, se essa for a vontade dele. Porque ele não vai fazer o que eu quero, ele vai fazer o que for melhor para mim. Então,
intimidade com Deus não me dá o direito de exigir nada de Deus. Eu vou falar um pouquinho para você rapidamente dos 3 pilares verdadeiros da adoração. Aliás, da intimidade com Deus. O primeiro é a adoração. Aqui diz que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu acho que muita gente já ouviu essa frase, adorar a Deus em espírito e em verdade. E na maioria das vezes isso é mal explicado. Tem gente que acha que adorar em espírito é falar em línguas. Não é. Isso não é adorar em espírito. A frase adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito é coração convertido e transformado. Eu só posso adorar a Deus em espírito se o meu coração tiver sido transformado. Quem não teve o coração transformado nunca vai conseguir adorar em espírito. Nunca. Ele pode ter uma adoração, como diz aqui em Mateus, esse povo me honra com os lábios, mas em vão me adora. Hoje essa frase pode ser dita para a maioria dos cristãos. Adoram a Deus com os lábios, hinos maravilhosos, roupas belas na igreja, uma aparência de piedade, mas na realidade é só da boca para fora. Para adorar em espírito, ou seja, para que a minha oração, ela suba verdadeiramente, a minha adoração, ela suba verdadeiramente a Deus, é isso que é adorar em espírito, eu tenho que estar com o coração convertido e transformado. Ciúmes, inveja, raiva, egoísmo, isso nunca pode fazer parte da minha vida, nem por um instante sequer. Coração convertido. Sabe quando que você vai ter um coração convertido? Você pode olhar para mim e falar assim, pastor, mas como que eu sei se o meu coração está convertido? Eu vou te dar umas pistas. Primeiro, você é capaz de perdoar? Verdadeiramente. Não é da boca para fora, não. Ai, pastor, é porque você não está no meu lugar, você não sabe, então seu coração não é convertido. Não, mas eu não consigo. Deus entende. Deus não entende. Perdão não é condicional. Ou você perdoa, ou você não será perdoado. Ponto. Não tem meio termo, Deus entende. Não, Deus não entende. É a palavra. Ou eu perdoo, ou eu não serei perdoado. E nós todos pecamos, todos. A Bíblia diz que quem não peca já está mentindo e já cometeu o primeiro pecado. Então, primeiro, você é capaz de perdoar verdadeiramente? Ou você diz que perdoa, mas está remoendo isso o tempo inteiro, não consegue olhar para a cara da pessoa. Então não dá. Se você não consegue perdoar, seu coração não é transformado, convertido. Aí eu te pergunto, como você está vivendo hoje? Ah, pastor, Deus não se importa com roupas. Deus não está nem aí para essas coisas. Deus quer o meu coração. Deus não é açougueiro, cara. Ele não quer só o coração. Ele quer tudo. É lógico que roupa não salva, mas condena. A roupa pode não salvar, mas ela condena. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Se você vê uma pessoa vestida com uma calça, igual existia até algum tempo ali, na metade da bunda, certo? Todo maltrapilho, todo sujo, a maioria de nós corta a volta. Porque a roupa define a pessoa. Uma certa vez ali na estação, ali na Praça da Sé, em São Paulo, fizeram um estudo para ver como que o pessoal se comportava a respeito da vestimenta. Pegaram um homem, colocaram ele 6 horas da manhã na praça para pedir esmola, todo maltrapilho, todo velho, e ele ficou das 6 até o meio-dia pedindo esmola. Ele conseguiu R$20. Quando deu meio-dia, ele foi almoçar, trocaram ele de roupa, vestiram um terno nele, certo? Colocaram ele nos trinques e botaram ele lá na praça de novo para pedir de novo. E ele ficou do meio-dia às 6. Na época, conseguiu R$350. Porque as pessoas passavam muitas vezes e davam dinheiro para ele. Às vezes não era moeda, era dinheiro mesmo. Enquanto ele estava de mendigo, tinha gente que procurava, pegava o dinheiro, deixava numa mão, procurava as moedas. Ou seja, quer queira, quer não, a roupa define a pessoa. Não adianta. Salvar, ela não salva.
Mas ela define. Ela define, não adianta, não sou eu que digo, é a sociedade. Infelizmente, queridos. Infelizmente, não sou eu que estou dizendo. Eu mesmo não tenho preconceito contra ninguém que use o tipo de roupa que quiser. E nem impeço uma pessoa de usar determinado tipo de roupa na minha igreja, de forma nenhuma. Mas eu sempre digo o seguinte, que quando o coração, quando a pessoa verdadeiramente é convertida, ele muda. E essa mudança é geral. Não é só mudar de ir para o bar para ir para a igreja, não. É uma mudança, é conversão. Converter é mudar. Se eu fui para a igreja, digo que aceitei Jesus, mas continuo com os mesmos amigos, continuo indo nas mesmas festas, continuo me vestindo do mesmo jeito, o meu linguajar não mudou nada, então não teve conversão. Se não teve conversão, eu nunca vou conseguir adorar a Deus em espírito. Ponto final. E o que é adorar a Deus em verdade? Porque adorar em espírito eu já sei. Mas e adorar em verdade? Adorar em verdade é questão de louvar a Deus, servir a Ele e obedecer às suas leis. Isso é adorar em verdade. Por que verdade? Porque, na verdade, quem adora a Deus obedece a Ele. Se eu não sou capaz de obedecer, minha adoração é vazia. Quem adora a Deus serve a Ele. Servir a Deus é servir o próximo, é ajudar. Não é só ir para o culto, tá? Não é só estar dentro de uma igreja. Servir a Deus é ajudar ao próximo. Obedecer às suas leis, obedecer à sua palavra. Por mais que às vezes doa, isso é o que requer de um verdadeiro adorador. Eu não questiono. Isso está fora de moda. Não, não é que está fora de moda. É a palavra. Atualmente se mudaram tantas coisas, mas a palavra de Deus não muda. Então o primeiro pilar para a intimidade com Deus é a adoração. E ela tem que ser feita em espírito e em verdade. O segundo pilar é a oração. Em 1 Tessalonicenses está escrito orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso do 17 ao 19. Está escrito orai sem cessar e no verso 19 termina com não extingais o Espírito Santo. Orar sem cessar, se a gente for pegar no que a palavra quer dizer, significaria orar o tempo todo. Isso, teoricamente, seria impossível para nós passarmos a nossa vida 24 horas por dia em oração. Mas se nós observarmos oração pelo termo técnico da palavra, me ajoelhar, parar o que eu estou fazendo e conversar com Deus. Mas quando eu entendo que uma vida de serviço a Deus, quando eu entendo que uma vida de comunhão com Deus requer o meu dia a dia, o meu trabalho, a minha escola, mudança de vida, é uma oração contínua. Porque quando eu me porto como um cristão verdadeiro, seja no meu trabalho, seja na escola, seja na frente dos meus amigos, de uma forma silenciosa, eu estou orando a Deus. Então esse orar sem cessar, certo, em tudo dando graças a Deus, vai muito além daquela oração comum. Mas aqui nós estamos falando sobre oração mesmo. Eu tenho que gastar tempo com Deus. Eu tenho que parar e orar a Deus. Eu tenho que gastar tempo com Ele. Como que eu posso ter uma intimidade com alguém se eu não gasto tempo com essa pessoa? Como que um homem pode ter intimidade com uma mulher num relacionamento se não gasta tempo com essa mulher? Esse é um dos motivos do fracasso da maioria dos casamentos. As pessoas não querem mais gastar tempo um com o outro. Não querem mais passar tempo, é o tempo todo no celular, é o tempo todo nas redes sociais, é o tempo todo no WhatsApp, é o tempo todo num computador, é o tempo todo num jogo. E não sobra tempo para ter intimidade. E quando eu falo de intimidade aqui, não é só relação sexual, não. Intimidade é gastar tempo com o outro. É tempo para conversar, é tempo para elogiar, é tempo para estar na companhia um do outro. E a oração é isso. Ela me dá isso com Deus. Ela me dá o tempo de estar com Deus. Então, querido, se você não ora, você nunca vai ter intimidade com Deus. Mas como eu falei no início do estudo, só a oração não me dá intimidade com Deus. Nota bem, para ter intimidade com Deus, preciso orar. Mas só a oração não me dá intimidade com Deus. Guarda bem isso. E o terceiro pilar é a palavra.
A maioria dos cristãos são vazios de palavra. E quando eu falo vazio, eu não estou falando de decorar a Bíblia não, querido. Eu não sei a Bíblia decorada, muita gente não sabe, e não tem necessidade de saber a Bíblia decorada. Mas você tem que saber que isso está escrito. Aonde? Não sei, mas está. Está aí, pode procurar que é certeza que está aí. Porque eu sei que está aí. Essa questão de decorar versículo faz parte, é bom, mas não quer dizer que é necessária. Agora, ler a palavra é necessário. Estudar a palavra, gastar tempo com a palavra. No capítulo João, aliás, no Evangelho de João, capítulo 15, diz o seguinte, olha só. Se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo o que me pedir será feito. Ou seja, eu tenho que estar em Cristo. E estar em Cristo resume adorar a Ele e obedecer a Ele. Eu tenho que estar em Cristo. Mas as palavras dele têm que estar em mim também. Essas palavras têm que fazer parte da minha vida. Bíblia não foi feita para ficar na estante. Bíblia foi feita para ser lida, para ser estudada. Mas, pastor, eu não entendo nada. Procure alguém para te explicar. Várias vezes eu já disse até aqui mesmo nos nossos estudos. Entre em contato conosco, certo? Deixe comentário, tem dúvida aí, escreva aqui no comentário que a gente está pronto para responder. Certo? Se eu não responder hoje, mas eu respondo no próximo vídeo. O aprendizado é isso, olha, eu não tenho, eu não sei, mas eu vou procurar alguém que possa me orientar. Então é isso, querido. Se você quer ter intimidade com Deus, você tem que adorar a Ele. Mais do que simplesmente louvar, tá? Tem que viver uma vida de adoração em espírito e em verdade. Você tem que orar. Não é gastar 8 horas num único dia de oração, mas é orar sempre. Sempre que possível, gaste 1 minutinho com Deus, gaste 2, gaste 10 minutos com Ele. E terceiro, a sua palavra. Não posso apartar essa palavra. Quando Moisés morreu, que Josué assumiu a direção de Israel, Deus chegou para Josué e diz, olha, não aparte de ti as palavras deste livro. Antes, medita nele de dia e de noite, para que você seja bem sucedido em tudo o que você fizer. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué, olha, não tira essa palavra da tua vida. Medita nela, anda com ela, obedeça a ela, e tudo que você fizer será bem sucedido. Então é isso, queridos. Queremos ter intimidade com Deus? Então teremos que adorar a Ele, orar a Ele, buscar a Ele e ler a sua palavra. Amém, queridos? Esse foi o nosso estudo de hoje. Estaremos de volta em breve com outros estudos, tá? Se você gostou, deixa aqui, certo, o seu joinha, o seu like, certo? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam o que é ter intimidade com Deus, tá? E nós estaremos de volta no domingo, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar a Deus nesse momento. Amado e soberano Deus de misericórdia, Deus eterno e todo-poderoso, que o teu reino, Senhor, se manifeste no nosso meio. Que seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nos ensina, Senhor, a essência da verdadeira adoração, a estarmos na tua presença. Tu sabes o que necessitamos antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca. E para isso, Senhor, para que isso se manifeste nas nossas vidas, nós devemos adorar a Ti em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor. Tira de nós aquilo que te desagrada. Tira de nós aquilo que não pertence ao Senhor. E muda as nossas vidas, Senhor, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos. A paz do Senhor Jesus.